E começando a revisão do capítulo 31 de Boruto TBV, partindo de onde o capítulo anterior parou, o Mamushi está prestes a atacar com a intenção de matar, enquanto Inojin e Code discutem sobre deixar o Kobo ali para morrer. O Code sugere que deixem os Mamushis terminarem o trabalho, que o Inojin desfaça o Shintenshin, pois se o Kobo morresse enquanto o Jutsu estava ativo, o Inojin também morreria, como já bem estabelecido desde Naruto. Enquanto o Inojin nega fazer isso com o civil, até que de repente um dos Mamushis ataca, mas o Inojin consegue se esquivar no último minuto com muita dificuldade e ainda insiste em ficar no corpo do Kobo, rebatendo o Code dizendo que se numa situação dessas ele não conseguir proteger uma pessoa assim, então ter se tornado um shinobi não faria sentido. Prosseguindo, o foco muda para Eda se perguntando o que houve com a comunicação, preocupada por não ter ideia do que está acontecendo lá fora. Nisso, o Demon sugere que ela use Sharingan como sempre fez, mas ela lembra que o Mamushi conseguiu vê-la da última vez, assumindo que provavelmente ele consegue obter todo tipo de informação a partir dos olhares de outras pessoas. Mais uma habilidade que ele tem além de se multiplicar. Então, se ela observá-lo, ele vai acabar descobrindo onde ela está, o que deveria ser justamente o objetivo dele. Enquanto isso, Sarada e Delta observam alguns Mamushis tendo uma discussão entre si, onde um dos Mamushis reclama que mesmo que eles tenham se mostrado assim, a Ida não aparece, e outro pedindo para que eles não entrem em pânico, esperando que ela os observe pelo menos uma vez. Até que o Mamushi mais impaciente acaba tirando a paciência do que estava tentando acalmar a todos, e os Mamushis acabam se atacando, matando uns aos outros em uma reação em cadeia. Nisso, a Sarada observa e comenta que a inteligência deles caiu tanto que se tornaram vândalos fora de controle. Já no escritório do Hokage, Shikamaru e Sai continuam a conversa que começaram no capítulo passado, onde Sai questiona o que o Shikamaru está fazendo. O Shikamaru explica que o inimigo é o Mamushi, que o seu objetivo é a Eda, uma informação que o Sai desconhecia, e nisso ele pergunta de onde o Shikamaru está tirando essa informação, mas o Shikamaru desconversa insistindo que eles não deveriam estar discutindo. O Sai insiste que ele responda e avisa que não quer recorrer à violência, mas o Shikamaru pede para que ele se acalme e não cometa um erro, entendendo que ele está preocupado com o Inojin, mas também dizendo que antes deles serem pais, são shinobis. Era justamente numa situação dessas que eles deveriam priorizar a segurança da vila e de seu povo. Por fim, fazendo o Sai entender e cooperar, assumindo que assim como a missão em Suna, aquela era mais uma missão ultra secreta. Prosseguindo, voltando para Sarada e Delta, um dos Mamushis fora de si acaba tentando atacar um civil, mas é parado pela Sarada usando o Hirume, fazendo não só esse, mas vários Mamushis levitarem. Um dos Mamushis vê ela fazendo isso e tenta atacá-la pelas costas, mas ela consegue pegá-lo também, deixando até a Delta bem impressionada com ela conseguindo pegar todos de uma vez só. Mas aqui a Sarada revela uma fraqueza do Hirume, dizendo que não foram todos, pois o Hirume só afeta aqueles que foram vistos por seus olhos. Então a Delta decide lidar com os que sobraram, eliminando todos numa sequência visualmente bem legal onde ela usa todas as suas habilidades conhecidas. Enquanto a Sarada também termina de eliminar os Mamushis do seu lado. Mas logo em seguida a Sarada sente uma dor nos olhos e mostra que já está perdendo a visão pelo uso do Mangenkyo, vendo apenas um borrão quando tenta encarar a Delta, mas decide fingir que está tudo bem. Em seguida, voltando para o Inojin, ele acaba encurralado pelos Mamushis enquanto tenta defender o Kobo. Sendo assim, o Code não tem outra escolha a não ser desfazer o Shintenshin à força, fazendo o Inojin recobrar a consciência enquanto o Kobo é deixado para morrer. O que deixa o Inojin muito bravo, porém eles não tinham tempo para discutir e o Inojin reativa o círculo de transmissão. Nisso, o Inojin avisa ao Shikamaru que o Kobo estava sendo atacado pelos Mamushis no terraço. Por sua vez, o Kobo estava sendo torturado pelos Mamushis, que até mesmo chegam a jogar fogo nele enquanto riem. Mas assim que Shikamaru e Sai chegam ao terraço, o Boruto aparece salvando o Kobo, matando todos os Mamushis de uma vez só e ainda absorvendo o fogo que estava no Kobo, que sai disso sem muitos ferimentos. Sendo assim, o Shikamaru aproveita a oportunidade para dar um choque de realidade no Kobo e pergunta se ele entendeu agora que aquelas eram as Itoshinjus com quem eles estavam tendo que lidar, algo que requer a sua atenção imediata, e pede para que o Kobo deixe trabalhar. O Kobo concorda em deixá-lo fazer o seu trabalho, mas antes avisa num tom de ameaça que o seu interrogatório ainda não terminou e que depois dele esclarecer tudo, o País do Fogo tomaria as providências cabíveis. Em seguida, o sapo do Code sai do Kobo e ele e Boruto têm uma conversa, onde o Boruto pergunta se o que aconteceu foi por acaso ou será que o Code sabia que ele viria salvar o Kobo. Mas o Code, após uma pequena pausa, como se estivesse escondendo algo, responde que aquele homem deveria ter morrido e que pessoalmente era o que ele pensava. E chegando ao final do capítulo, a operação volta aos eixos. O Inojin informa que em poucos minutos os Mamushis aumentaram seus números ultrapassando os 200, a Sarada também informa que os Mamushis se multiplicaram demais e se tornaram vândalos fora de controle, provavelmente efeito da queda na inteligência deles. O time 10 informa que estava lidando exatamente com esses desordeiros, porém Shikadai reclama que eles estavam sofrendo muito desgaste.
Sendo assim, o Shikamaru decide que apenas restava o último recurso, guiar os Mamushis até onde Aida estava. Em resumo, usar Aida como isca para atrair os Mamushis para um único ponto, assumindo que como eles estavam muito burros, todos apareceriam de uma vez só sem deixar um para trás. Uma ideia que Aida considera um absurdo, mas que em contrapartida deixa o Daemon animado, até dizendo que era melhor ter sido assim desde o começo, e assim o capítulo termina. Agora, indo para as considerações finais, em geral, esse capítulo tá bem dentro do que eu já esperava na revisão passada. Como no capítulo anterior, foi um capítulo mais lento, onde mais uma vez teve muito show-off e não aconteceu muita coisa. Apesar de eu ter gostado da alternância entre os núcleos de personagens que ajudou a dar uma disfarçada no ritmo lento. Nesse sentido, foi um capítulo melhor do que o anterior. Mas apesar da lentidão, esse capítulo foi um importante ponto de virada nesse arco com essa estratégia de usar a Aida como isca. Eu entendo que talvez tenha sido um capítulo que desagradou muita gente, muitas páginas, mas pouco diálogo fazem com que o capítulo passe muito rápido e às vezes dá aquela sensação de que o Ikemoto tá simplesmente andando em círculo nos últimos 3 meses e a situação não evoluiu tanto desde o capítulo 28. Mas como eu já falei na revisão passada, e eu acho que esse capítulo meio que confirmou, a intenção é segurar a história para que no próximo capítulo, o 32, o final do volume 8, fechem o volume com um cliffhanger com Mamushi encontrando a Aida, onde talvez a luta de verdade vai começar. Acho que esse volume não passou de uma preparação para o próximo, sem falar de tudo envolvendo o Kobo em paralelo, que pode até ter algum impacto político em Konoha e um papel importante na história muito depois desse arco. Só o núcleo do Kobo e toda a tensão gerada já fazem esse volume valer a pena, até mais do que a invasão do Mamushi em si. No final das contas, o cronograma de lançamento não vai fazer diferença no todo, quando todos os capítulos estiverem finalizados, até porque tudo o que acontece, até os detalhes mais ínfimos que a gente às vezes não dá muito valor, faz parte de uma construção para algo maior. Mas ainda assim, como no capítulo anterior, há alguns pontos bem interessantes que merecem algum destaque. Começando pelo Inojin tentando salvar o Kobo e todo o conflito em como lidar com a situação entre ele e o Koji, que do meu ponto de vista retratou muito bem o contraste entre um ninja que segue a vontade do fogo e tem o dever de proteger todos os civis do País do Fogo, mesmo alguém como o Kobo que pode fazer mal à vila no futuro, pondo sua própria vida em jogo para isso, a pura definição do legado que o Naruto e seus antecessores passaram para a próxima geração, e um ninja que apenas se vê e age como uma ferramenta. Diferente dos ninjas de outras gerações que eram puramente soldados e eram moldados com essa mentalidade, a gente vê até um resquício disso no próprio Naruto, a nova geração de ninjas nessa era de paz funcionam mais como heróis e defensores da população como nos mangás mais clássicos de heróis. Talvez não seja à toa que muitos japoneses apontam que a cara bebe muito do conceito da organização Black Ghost de Cyborg 009, ou até mesmo que o Amado tenha muitas similaridades com o Dr. Tema de Astro Boy. Porque a obra está se inspirando no tom dessas obras antigas, transformando os ninjas, que antes eram guerreiros implacáveis, soldados desalmados, em heróis da justiça. Para mim, essa é a verdadeira mudança no sistema que o Naruto promoveu. Uma noção que eu meio que já vinha destacando anos atrás quando ainda fazia revisões do anime, mas que esse capítulo e essa atitude do Inojin em particular mostraram muito bem. Se tem alguém que merece fazer parte da família do Naruto no futuro, é o Inojin. Algo que também parece ter chamado a atenção de muita gente foi o fato do Koji desfazer o Shintenshin à força. Algo que, pelo que eu vi, muitos estão considerando um feito inédito, uma invenção de Boruto, ou algo que o Koji consegue fazer por ser um ninja de alto nível e ter um grande conhecimento. Mas na realidade, não é bem assim. Se o corpo original for atingido por um golpe, empurrão ou mesmo desequilibrado, a concentração se quebra e a técnica é cancelada. Qualquer perturbação no corpo original, como esse estalo de dedos que o Koji fez na frente do Inojin, pode desfazer o jutsu, não é algo impressionante ou novo. Além disso, como eu já esperava, o Sai iria cooperar com o Shikamaru no final das contas sem muito alarde. Ele entende toda a situação melhor do que ninguém por ter sido um ex-Zambu e deixar os seus sentimentos paternos de lado quando necessário, e saber que um ninja às vezes precisa se sujeitar a certas missões arriscadas ou fora do comum. Não que essa atitude o torne um pai insensível ou um ninja melhor em comparação com a Ino, que priorizou o Inojin e decidiu não cooperar com o Shikamaru por ele. É que mãe é mãe. Ela viu ele na cama de hospital depois que ele quase morreu e refletiu sobre o que estava fazendo. Eu acho que devemos encarar como eles lidam com a situação de perspectivas diferentes, considerando que eles são ninjas com criações e funções completamente diferentes, e que nem todo mundo precisa necessariamente seguir a filosofia do Kakashi.
Só achei meio contraditório esse papinho do Shikamaru de que antes de sermos pais somos shinobis, sendo que ele mesmo perdeu o controle por um momento quando o Shikadai estava em perigo. É a última pessoa do mundo que deveria usar isso como argumento. E ainda falando do Kobo, como eu já esperava no último capítulo, ele obviamente seria salvo pelo Boruto e não iria morrer. Eu não sei porquê, velho, o fandom tem essa tara com mortes em Boruto. Essa tara em transformar Boruto numa coisa edgy e soturna, cheio de mortes e desgraças e consequências e não sei o que, algo que a franquia nunca foi e que Boruto nunca se propôs a ser. Naruto, em 700 capítulos, em 700 fucking capítulos e 15 anos de publicação, matou uns 5 personagens importantes do lado dos heróis. O que faz vocês acharem na cabecinha linda de vocês que Boruto, sendo a continuação desse mangá, vai matar personagem à torta e à direito, caralho? Porra, cara, na boa, falar isso me deixa cansado, é cansativo. Mas o que me deixa louco, velho, é que tem gente que lê o fucking Boruto esperando por acontecimentos de Berserk e depois se decepcionam. Vamos se fuder, porra. É pedir pra se decepcionar a cada capítulo. Não é porque a Yodo morreu, uma morte que, se duvidar, teve menos peso do que a morte do Kagura no anime, que magicamente isso aqui vai virar um Hell's Paradise da vida. Vocês estão acompanhando um Battle Shonen dos mais básicos possíveis, com uma mensagem positiva de amor e esperança. Mortes e consequências aqui são um bônus. É vez ou outra que vai acontecer, e muito mais pro final da obra. Acompanhe a obra pondo isso em mente, caralho. São quase 10 anos de publicação, tá mais do que na hora de vocês começarem a aprender sobre a obra que vocês estão acompanhando, sobre o que esperar dela e sobre como essas obras funcionam. Mas enfim, infelizmente, aparentemente esse salvamento não vai ter um resultado positivo na forma como o País do Fogo enxerga o Boruto, ou pelo menos não à primeira vista. Talvez, como eu apontei no capítulo passado, isso só tenha piorado as coisas, porque isso foi basicamente um atentado ao representante do Daimyo e o Kobo foi colocado em perigo por causa dos ninjas para início de conversa. Ele deve pelo menos fazer alguma ideia que só apareceu ali meio que do nada porque foi controlado. O Kobo ainda está disposto a resolver as coisas e interrogar o Shikamaru, e a forma como o Koji respondeu ao Boruto passa muito a sensação de que talvez ele tenha visto algum futuro onde o Kobo pode ser uma grande ameaça ou obstáculo a eles, talvez tendo até algum papel importante no fim da Era dos Ninjas. Mas que ele ainda não pode contar os detalhes por algum motivo, por isso deu aquela resposta vaga. Seguindo a teoria de que o País do Fogo tem alguma alternativa aos ninjas e que está escondendo isso, como um exército de ciborgues, isso faria muito sentido. De qualquer forma, sinto que vai dar muito ruim pro Shikamaru depois desse arco. Quase sem dúvidas ele vai perder o posto de Hokage e ser preso ou no mínimo exilado. Seria um ótimo momento de introduzir um novo personagem para assumir o posto, como por exemplo um neto do Danzou disposto a limpar o nome de seu avô, ou algo parecido, ou até quem sabe o próprio Kawaki pode acabar sendo nomeado, já que ele é o, entre aspas, Boruto na visão de todos, o filho do Hokage e o herói que salvou a vila nos incidentes contra os Otsutskis. E assumindo que o País do Fogo tenha ou vai ter uma força de combate que possa substituir os ninjas, e que agora o País do Fogo e o Kawaki estariam trabalhando juntos, poderíamos ter aí finalmente o motivo do Kawaki ter falado que a Era dos Ninjas acabou no Flash Forward. O capítulo também nos respondeu o que exatamente era essa estratégia do Mamucho, que ficou meio confuso nos últimos capítulos. Basicamente, ele tem a habilidade de conseguir saber onde a Ada está só com um olhar, o que explica por que ele está se mostrando tanto assim pela vila. Ele espera que a Ada dê um deslize e tente ver o que está acontecendo, e nisso ele vai achar ela. Agora só me pergunto se essa pode ser considerada uma habilidade do Rinnegan ou uma habilidade do Bug. A cada capítulo que passa e as Ito Shinjus mostram ter mais habilidades que a gente veria vindo de um Otsutsuki, habilidades únicas e não algo genérico, mas eu me pergunto se o Jubi é na realidade um Otsutsuki transformado nisso. Talvez os Otsutskis do mural, que a gente tanto teoriza quem são, já estejam na cara de todo mundo esse tempo todo, sendo um o Jubi do Ishiki e o outro o Jubi da Kaguya. Eu fico nessa, né? Às vezes eu acho que são originais do anime, às vezes eu acho que são Akebi Amado, e às vezes que simplesmente são os Jubis que a gente está vendo agora. Nesse caso, o Jura, na verdade, estaria recobrando a consciência de quem ele foi um dia e não necessariamente adquirindo uma consciência do zero.
Ou poderia ser como as outras Hitoshinjus, que são, de certa forma, aspectos das personalidades de seus originais. E ainda falando do Mamushi, as sequências de ação contra ele continuam muito boas e dinâmicas, mantendo o nível dos últimos capítulos. A Sarada usando o Hirume, como sempre, foi uma cena bem impactante. O Sharingan dela girando antes de eliminar os Mamushis foi um toque bem legal, um dos momentos mais badass do capítulo. Tivemos mais uma limitação dessa habilidade sendo estabelecida, bem como eu já tinha dito antes, quando o Hirume foi usado pela primeira vez. Sempre que uma habilidade aparece pela primeira vez, ela parece algo absurdo e invencível, até que com o decorrer da obra, com o decorrer da história, fraquezas vão aparecendo e inimigos conseguem superar. Por isso que nunca julguem uma habilidade à primeira vista como se fosse algo absurdo, quebrado demais e impossível de superar. Em Naruto, quase sempre as habilidades são superadas. Mas confesso a vocês que eu não vi muita necessidade de usar isso contra os Mamushis. A Sarada não poderia ter conseguido o mesmo resultado com Katons? O Mangenkyo Sharingan normal, sem ser o eterno, é uma coisa que se usa apenas como último recurso, até pela cegueira que ele causa, exatamente o que aconteceu com a Sarada após o uso. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que algumas coisas precisam acontecer logo. Se o mangá durar mais uns 2 anos, ela tem que usar o Mangenkyo e ficar cega o mais rápido possível para superar esse obstáculo o mais rápido possível. Ainda não dá pra dizer se ela foi mais ou menos afetada em comparação ao Sasuke no mesmo período com 100% de certeza, mas eu não ficaria surpreso considerando quão forte o Orihume é, e que aparentemente cada usuário do Mangenkyo fica cego em seu próprio ritmo. O Kakashi ficou cego em um ritmo, o Itachi ficou cego em um ritmo e o Sasuke ficou cego em um ritmo. Só não o Obito porque ele usava células do Hashirama. Então, ou ele retardou o processo de cegueira, ou ele simplesmente conseguia superar isso com as células do Hashirama, que são basicamente o deus ex-máquina supremo do universo de Naruto. Acredito que ela deve conseguir usar o Mangenkyo sem problemas por mais algumas lutas antes de ficar completamente cega ou não conseguir esconder que tem algo errado com ela, contando a segunda habilidade que ela ainda não usou e o Susanoo. Isso deve ficar para alguma reviravolta nos últimos arcos, ainda mais considerando como ela é teimosa, colocando a segurança dos outros acima do seu bem-estar e carregando seus problemas sozinha. Até sendo bem parecida com Boruto nesse sentido, como vimos nesse capítulo, onde ela escondeu a cegueira da Delta. Provavelmente ela não vai querer preocupar ninguém e duvido que ela vai falar que tem algo errado a menos que alguém perceba. Nem para Sakura. Mas como ela conseguiria superar a cegueira? Eu tenho várias teorias que eu já citei em outras revisões, mas resumindo, poderia ser com o Byakugou, é uma possibilidade que eu gosto muito e que poderia até explicar a forma contida com que ela usa o Sharingan, só ativando quando ela realmente precisa usá-lo, como por exemplo para usar o Chidori. Seria facilmente encaixado numa batalha decisiva onde ela conseguiria ativar o selo no último momento como a Sakura. Eu sei que muita gente tenta colocar defeito nessa possibilidade porque a Sarada já esgotou seu chakra uma vez e até desmaiou pela falta dele, mas vamos lembrar que o Byakugou funciona armazenando um pouco de chakra num único ponto por vários anos antes de ser finalmente ativado. A Sarada gastar o chakra do corpo não é a mesma coisa de gastar o chakra desse selo em si. Ela pode muito bem se esgotar ao mesmo tempo que mantém esse chakra reunido. As únicas coisas que impedem essa possibilidade é que a Sarada não é boa em ninjutsu médico, tanto que nos extras de volume, nos databases, o Mitsuki é que é considerado o ninja médico do time 7. O uso de ninjutsu médico dela é básico, mas ela pode muito bem ter evoluído nesse meio tempo. E que não sabemos se o dano sofrido pelo Sharingan é algo espiritual e sobrenatural que não pode ser curado por meios normais, só com implante de olho mesmo. Tanto que os olhos do Itachi, praticamente cegos, simplesmente se regeneram recuperando a luz quando foram implantados no Sasuke. Poderia ser os olhos dos clones do Shin, considerando que os Shins têm a capacidade de serem compatíveis com qualquer implante de tecido, compatíveis com qualquer órgão sem rejeição. O contrário também deve ser possível, qualquer órgão deles pode ser compatível com qualquer um. E a Sarada poderia conseguir os olhos do Shin que morreu no Gaiden ou mesmo do Shin pai do Shin original com Orochimaru caso ele tenha pego esses corpos e guardado. O problema é que tanto o Orochimaru quanto os Shins parecem muito distantes do plot atual de Boruto, então não sei se conseguiriam encaixá-los muito bem na história. Ou simplesmente poderia ser com os olhos do Hidari. Eu consigo imaginar a Sarada ficando cega depois de lutar contra o Hidari, prometendo usar o que lhe resta de visão para derrotar o Hidari e ajudar o Boruto. E em um cenário onde o Hidari é derrotado ou até mesmo se revela como um aliado, porque a personalidade do Sasuke apareceu nele, talvez esse tempo todo, o Hidari que estamos vendo aqui, na realidade,
é o Sasuke? Talvez ele tenha assumido depois que o Hidari simplesmente morreu e foi reconstruído? Eu não duvido que a Sarada pegue os olhos dele ou que ele dê os seus olhos a ela, e assim ela teria 2 Rinegans, assumindo que os Rinegans da Shinjus sejam funcionais e que até poderiam muito bem evoluir para Rinne Sharingans, ou até para algo novo se tratando dos olhos de uma Hito Shinju. Talvez até permitindo que a Sarada consiga ativar e desativar os olhos, ou transitar entre Sharingan, Rinnegan ou esse algo novo, até para não ficar tão feinha assim. Ela com Rinnegan seria horrível. Mas enfim, a Sarada teria olhos mais poderosos e superaria o Sasuke, como é de se esperar da nova geração, encerrando a discussão sobre se a Sarada vai superar o Sasuke até o final da obra, como aparentemente Boruto já superou o Naruto e a Himawari tem potencial para superar. Seria perfeito para um último arco e a melhor forma da Sarada superar o Sasuke. Claro, se o Hidari não acabar sendo uma forma do Sasuke recuperar o Rinnegan, o que também pode ser uma possibilidade, mas também pode ser que o Rinnegan dele simplesmente se regenere sozinho ou por influência da árvore onde ele está preso, que no processo de manter o hospedeiro vivo também curaria ele. Mas enfim, além disso, uma coisa que me chamou muito a atenção é que visualmente os Mamushis parecem mais fracos a cada capítulo. No começo dessa invasão eles conseguiram pressionar o Boruto, no capítulo passado eles aguentaram um golpe da Chocho e se levantaram como se nada tivesse acontecido, e agora eles estão tendo a cabeça facilmente estourada pela mesma Chocho, sem falar que o Inojin no corpo de um civil como Kobo conseguiu esquivar deles. Eles estão sendo facilmente derrotados, mas não acho que isso seja uma falha ou inconsistência por parte do Ikemoto. Revendo os capítulos e parando para pensar, como um clone do Mamushi poderia derrubar a si mesmo com apenas um golpe se em teoria eles são iguais? Talvez a falta de inteligência não afete apenas as habilidades em combate dele superficialmente, deixando seus movimentos mais simples e previsíveis. Talvez a perda de inteligência até atrapalhe em como eles canalizam e usam chakra, visto que o chakra também tem influência na resistência do ninja. Não exatamente como o Ki em Dragon Ball, mas ainda assim faz com que um ninja tenha mais resistência do que uma pessoa normal. Então, se o Mamushi não consegue controlar o chakra direito, acaba que sua resistência, velocidade e força também acabam sendo afetadas ou não sendo tão constantes assim. Ele não conseguiria aproveitar 100% de todo o seu potencial. Por isso que só agora decidiram usar a Eida como isca e não desde o começo como o Daemon queria, porque seria muito difícil enfrentar os Mamushis em pouca quantidade. Acredito que só veremos o Mamushi mais poderoso que aguentou um Raiton do Boruto e é realmente uma ameaça quando os números deles começarem a diminuir ao ponto de, sei lá, restarem 5 ou até se ele tiver uma carta na manga. Pra mim tá muito na cara que o Mamushi nem lutou a sério ainda ou tem algum power-up escondido. Vocês conseguem ver o mesmo Mamushi que matou a Himawari em um dos futuros possíveis e passou pelo Daemon chegando na Eida aqui? Eu não vejo. Por último, quanto às minhas expectativas para o próximo capítulo, não tem muito segredo. Boa parte do próximo capítulo deve se focar em organizar a operação e todos os times envolvidos se movendo até o ponto onde a Eida está, Mitsuki e Konohamaru se juntando à operação, espero por alguma pista sobre o material misterioso que a Sumire usou na espada do Boruto, e do meio para o final do capítulo veremos o Mamushi encontrando a Eida e indo até lá, com o capítulo se encerrando com o Daemon se preparando para lutar. Espero que seja finalmente o momento onde veremos o Daemon brilhar. A luta dele contra o Mamushi eu acho que é a luta mais esperada desse arco, e talvez finalmente veremos toda a extensão dos poderes dele e se ele é realmente uma criança como parece ou se ele esconde uma verdadeira forma, uma verdadeira identidade. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos algum dia.